Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área, e no tema de hoje vamos contar a triste história de 9 clubes que nunca ganharam títulos internacionais, mesmo tendo tido essa chance mais de uma vez quando se disputou finais desta categoria. Então antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo para dar aquela moral na divulgação e o convido para se inscrever no canal caso você seja novo por aqui. Lembrando que apenas clubes que disputaram 2 ou mais finais internacionais irão aparecer nesse vídeo. E quando se fala clubes com nenhuma final internacional vencida, obviamente foram finais de competições oficiais, desconsiderando torneios amistosos, de verão, de excursão e de pré-temporada. O Newell's Old Boys é um clube argentino situado na cidade de Rosário, e mesmo sem nenhuma conquista internacional, tem história e grandes campanhas a nível continental em competições da Conmebol. Fundado em 1903, o centenário Newell's já bateu na trave 2 vezes na hora de erguer uma taça internacional, e para a lamentação de sua torcida, as finais perdidas foram da Copa Libertadores. A primeira foi a de 1988, que mesmo aos trancos e barrancos foi avançando fase por fase até chegar na final. Pela frente, o Newell's mediu forças contra o Nacional do Uruguai, e a partida de ida terminou com vitória argentina por 1-0. Na volta, o Nacional não tomou conhecimento do adversário e reverteu a desvantagem com uma bela vitória por 3-0, conquistando ali a sua terceira Copa Libertadores. Em 1992, após 3 edições ausente, o Newell's Old Boys voltou a disputar a Copa Libertadores e, sob o comando do técnico Marcelo Bielsa, retornou a mais uma final. Pela frente, os leprosos mediram forças contra o São Paulo, que também buscava o seu primeiro título da América. Cada clube venceu um jogo como mandante por 1-0, o que acabou forçando a disputa de pênaltis, com o São Paulo sendo mais efetivo ao converter 3 cobranças contra 2 do Newell's. O Clube de Desportes Cobreloa é um time chileno situado em Calama e dono de 8 títulos do campeonato nacional, é tido como um dos maiores do país, embora a situação atual não seja das melhores, já que está frequentando em 2022 a segunda divisão do campeonato chileno. Fundado em 1977, o Cobreloa em 1980, com apenas 3 anos de idade, conquistou a primeira divisão do campeonato local e com isso garantiu presença na Copa Libertadores de 1981. A campanha foi a melhor possível, já que chegou na final, onde mediu forças contra o Flamengo. O título, porém, foi para as mãos do rubro-negro, que numa melhor de 3 venceu o primeiro jogo no Rio de Janeiro por 2-1, na volta em Santiago acabou derrotado pelo Cobreloa por 1-0 e no de desempate disputado no Uruguai faturou o título com a vitória por 2-0. Em 1982, mais uma vez o Cobreloa marcou presença na Copa Libertadores, e a vaga foi garantida via Liguilla Pré-Libertadores de 81. Mais uma vez fazendo uma boa campanha, o Cobreloa conseguiu chegar na final, a segunda em apenas 5 anos de fundação, e pela frente o clube duelou contra o cascudo Peñarol. O jogo da ida disputado no estádio Centenário de Montevidéu terminou empatado em 0-0, e na volta no Nacional de Santiago, um novo 0-0 estava se desenhando, mas nos minutos finais, o Peñarol conseguiu abrir o placar e garantir a sua 4ª Taça Libertadores com a vitória de 1-0. No Brasil, existe um caso de um clube que em 2 oportunidades bateu na trave na hora de conquistar um título internacional. E o mais doloroso é que isso aconteceu em anos consecutivos e para o mesmo adversário. O Fluminense até se considera campeão do mundo por ter conquistado lá em 1952 a 2ª edição da Copa Rio, a mesma que o Palmeiras venceu um ano antes. Mas como nunca foi lhe dado o selo de oficialidade por parte da FIFA, não dá para afirmar que o clube realmente seja campeão internacional e do mundo, pois para muitos a competição teve cunho amistoso. Quando o assunto é competições oficiais da Conmebol, o Fluminense só foi jogar uma final pela primeira vez em 2008, quando já tinha 106 anos de história, e a competição em questão foi a Copa Libertadores. O tricolor tinha um elenco bastante qualificado e treinado pelo ascendente Renato Gaúcho, e o favoritismo era evidente na final contra a LDU do Equador. Entretanto, pecando na estratégia ao jogar a partida de ida na altitude de Quito, o Fluminense sucumbiu ao perder por 4-2. Na partida de volta no Maracanã, a vitória de 3-1 deixou tudo igual no placar agregado, o que acabou levando para as penalidades. Com o emocional mais fragilizado, o Fluminense converteu apenas uma cobrança, enquanto que a LDU faturou o título ao converter 3.
No ano seguinte, em 2009, paralelo à fuga desesperada para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Fluminense avançava fase por fase na Copa Sul-Americana e, conseguindo chegar na final, teve pela frente mais uma vez a Algoz Liga Desportiva Universitária. Novamente, a pedra no sapato tratou de acabar com os sonhos do Fluminense de conquistar o seu primeiro título internacional ao aplicar uma goleada de 5-1 no Equador e perder por 3-0 no Rio de Janeiro. O Barcelona Sporting Clube, também conhecido como Barcelona de Guayaquil, é um clube equatoriano situado na cidade de Guayaquil e dono de 16 títulos do campeonato equatoriano, é o maior campeão nacional do país e também o clube de maior torcida no Equador. Mesmo com bastante história em território local, o Barcelona nunca teve o gostinho de ser campeão internacional, tendo batido na trave 2 vezes quando se teve a chance. Ambas as finais perdidas foram da Copa Libertadores, a primeira em 1990 contra o Olímpia do Paraguai. O jogo da ida disputado em Assunção terminou 2-0 para o Olímpia e o da volta em Guayaquil terminou empatado em 1-1. 8 anos depois, em 1998, o Barcelona chegou em nova final da Copa Libertadores, e pela frente o adversário foi o Vasco da Gama. O Cruz Maltino, que naquele ano estava completando 100 anos de fundação, não deu moleza pro azar e muito menos pro Barcelona, e venceu os 2 jogos das finais, o primeiro em São Januário por 2-0 e o da volta no Monumental de Guayaquil por 2-1. E fechando os casos de equipes da América do Sul que nunca venceram finais de competições internacionais, vamos falar do Deportivo Cali da Colômbia, que diferente dos já mencionados não perdeu 2, e sim 3 finais internacionais. Fundado em 1912, das 3 finais que o Deportivo Cali perdeu, 2 foram da Copa Libertadores, a primeira a de 1978 para o Boca Juniors. O jogo da ida em Cali terminou empatado em 0-0, e na volta o Boca Juniors não tomou conhecimento do adversário e sapecou 4-0, conquistando ali a sua segunda Copa Libertadores. A segunda final da Libertadores perdida pelo Deportivo Cali foi a de 1999, quando jogou a competição graças ao título do Campeonato Colombiano de um ano antes. Pela frente, o clube duelou contra o Palmeiras, que também estava em busca de seu primeiro título da América. Na ida, vitória do Deportivo por 1-0, e na volta o Palmeiras venceu por 2-1, resultado que acabou levando para as penalidades. Convertendo 4 cobranças contra 3 do Deportivo, os brasileiros foram pela primeira vez campeões da América. E um ano antes, em 1998, antes de perder a sua segunda final de Libertadores, o Deportivo Cali havia sido derrotado em outra final internacional, e a final em questão foi a da Copa Merconorte, competição similar à Copa Mercosul que foi disputada pelos países que acabaram ficando de fora da panela da outra competição. A decisão foi contra o compatriota Atlético Nacional, que acabou faturando o título ao vencer os 2 jogos das finais, o da ida por 3-1 e o da volta por 1-0. No futebol europeu, assim como na América do Sul, são várias as competições antigas que não existem mais, mas que figuram na lista de conquistas internacionais dos mais variados clubes, e em muitas teve campeões improváveis e outros clubes tendo a chance de faturar a sua primeira taça de caráter internacional. O tradicional Mônaco, que disputa a primeira divisão do campeonato francês, por incrível que pareça, nunca foi campeão de qualquer competição a nível continental, mas não foi por falta de chances, já que em 2 ocasiões foi finalista de torneios da UEFA. A primeira oportunidade foi na temporada 91-92, na Taça dos Clubes Vencedores de Taças, ou Recopa Europeia, competição que na época era tida como a segunda mais importante da Europa, dando ao vencedor uma vaga na final da Supercopa da UEFA. Na ocasião, o Mônaco chegou na final contra o Werder Bremen da Alemanha, e a decisão de jogo único disputada no Estádio da Luz em Lisboa foi vencida pelos alemães por 2-0. Anos mais tarde, na temporada 2003-2004, o Mônaco de forma surpreendente chegou na final da Liga dos Campeões, eliminando equipes como o Real Madrid e o Chelsea, e na final o adversário foi o Porto de Portugal. O título foi para as mãos do Porto de José Mourinho, que meteu um 3-0 de forma convincente no Mônaco de Didier Deschamps. O Espanyol de Barcelona foi fundado em 1900 e em mais de 100 anos de história, nunca venceu a primeira divisão do Campeonato Espanhol, embora em 4 oportunidades tenha abocanhado o título da Copa do Rei. A nível continental, o clube já foi 2 vezes finalista da Copa da UEFA, a atual Liga Europa, e em ambas o Espanyol acabou derrotado.
A primeira oportunidade de ganhar um título continental foi na temporada 87-88, quando mediu forças na decisão contra o Bayer Leverkusen da Alemanha. Na época, as finais eram em jogos de ida e volta, e de forma emocionante, cada clube venceu seu jogo como mandante por 3-0, com a definição do campeão indo para as penalidades. Com o Bayer convertendo 3 cobranças contra 2 do Espanhol, o título acabou indo para a Alemanha. Quase 20 anos depois, na temporada 2006-2007, lá estava o Espanhol em mais uma final da Copa da UEFA, e pela frente o clube duelou contra o compatriota, o Sevilla. O jogo no tempo regulamentar terminou empatado em 1-1, e na prorrogação novo empate, dessa vez em 2-2, e por conta disso as penalidades se fez necessária. Mais uma vez o Espanhol perdeu a final da Copa da UEFA ao falhar nas alternadas, já que converteu apenas um pênalti contra 3 do Sevilla. O Athletic Clube, mais conhecido como Athletic Bilbao, é um tradicional clube espanhol que disputa atualmente a elite da La Liga e, fundado ainda no século XIX, ostenta 8 títulos do Campeonato Espanhol e nada menos que 23 títulos da Copa do Rei, sendo o segundo maior vencedor da competição, atrás apenas do Barcelona, que tem 31. Com tamanha tradição a nível nacional, o Bilbao nunca venceu qualquer competição de caráter internacional, mas não foi por falta de chances, já que em 2 ocasiões o clube foi finalista da Copa da UEFA. A primeira chance de ganhar uma taça continental foi na temporada 76-77, e na final o Athletic duelou contra a Juventus, que na época também estava em busca de seu primeiro título internacional. Em jogos de ida e volta, a Juventus ficou com o título, ao vencer por 1-0 em seus domínios e perder por 2-1 na Espanha. E mesmo com o placar agregado em 2-2, o título ficou com a velha senhora pelo gol marcado fora de casa. Na temporada 2011-2012, com a Copa da UEFA já sendo chamada de Liga Europa, o Athletic Bilbao chegou em nova final, e o adversário foi o compatriota, o Atlético de Madrid. O duelo também reservou o embate entre os treinadores argentinos Diego Simeone do Madrid e Marcelo Bielsa do Bilbao, e foi El Cholo quem levou a melhor, já que o Atlético de Madrid faturou a taça com uma bela vitória por 3-0. O SV Robin Hood... Isso mesmo, Robin Hood é um clube situado em Paramaribo, capital do Suriname, e fundado em 1945, está prestes a completar 77 anos de história. Embora o Suriname esteja situado no continente sul-americano, clubes daquele país disputam competições da CONCACAF, e o Robin Hood em tempos passados era sempre muito forte na Copa dos Campeões da CONCACAF, atual Conca Champions, tanto que em 5 oportunidades o clube foi finalista. Entretanto, em todas as finais, o Robin Hood acabou perdendo o título, sendo o maior pé frio da história da competição. A primeira final foi a de 1972, e pela frente o Robin Hood duelou contra o Olímpia de Honduras, que ficou com o título ao vencer o jogo da ida por 1-0 e empatar na volta em 0-0. 4 anos depois, em 1976, foi a vez de um clube de El Salvador impor um vice ao Robin Hood, e esse clube foi o Deportivo Águila, que faturou a Conca Champions com um global de 8-3. No ano seguinte, em 77, foi a vez de um mexicano impor a medalha de prata ao Robin Hood, e o grande campeão foi o América, que venceu o primeiro jogo por 1-0, com o segundo terminando 1-1. Em 1982, novamente um mexicano estragou os planos do Robin Hood em conquistar o título da Copa dos Campeões da CONCACAF, e esse clube foi o Pumas. O jogo da ida terminou 0-0, e na volta o Pumas confirmou a taça com a vitória por 3-2. E por fim, em 1983, foi a última vez que o Robin Hood chegou na final da Conca Champions, e pela 5ª vez na história amargou o vice-campeonato. Novamente, o Algoz foi um clube do México, sendo na ocasião o Atlante. O jogo da ida terminou 1-1, e na volta o Atlante não tomou conhecimento do Robin Hood e faturou o título com uma goleada de 5-0. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e de comentar.